Você não tem ouvido falar ainda, mas já existe em Floriano um movimento chamado Embaixada GV. São empreendedores que procuram se qualificar nesse ramo e sobre isso nós vamos conversar a partir de agora com o professor Emanuel Avelino e também com o Hugo Nunes, né? São dois empreendedores, cada um em suas áreas, e que são líderes também desse movimento de Embaixada GV. Vamos conversar a princípio com o Hugo, né? Hugo, boa noite, muito obrigado pela sua presença, pelo aceitar o nosso convite. A princípio, eu queria que você falasse a respeito, o nome parece um tanto quanto até estranho, né? Embaixada GV. O que é a Embaixada GV? Boa noite. Boa noite, Gilberto. Boa noite a todos os telespectadores do Jornal da Noite. É uma honra estar falando aqui sobre a questão do GV, sobre a Embaixada GV. E para a gente entender sobre as embaixadas, é necessário que a gente entenda um pouco sobre o movimento de geração de valor. O movimento de geração de valor ele é um movimento que ele iniciou em meados de 2010 por um cara chamado Flávio Augusto da Silva, onde ele tratava nas suas redes sociais, com publicações diárias, sobre a questão do empreendedorismo, sobre toda o seu know-how como empreendedor. Ele dava toda essa ênfase nas redes sociais, tratando esses assuntos, né? Então ele trazia conteúdos para empreendedores, para pessoas que tinham essa mentalidade empreendedora, para que elas pudessem, na rede social, engajar um pouco mais e absorver esse conteúdo que ele tinha como know-how com tantos anos como empreendedor e com toda a experiência que ele tinha, expertise também. Né? Então essa é uma... Começou então em 2010. Isso, 2010, o Flávio Augusto começou as publicações na rede social e aí a partir de então ele tem uma legião de fãs nas redes sociais, inclusive hoje ele tem mais de 5 milhões de seguidores, né? Então é uma coisa bem grande assim. E são pessoas que se adequam a esse movimento para se qualificar em termos de empreendedorismo, não é isso? Isso, justamente. O que a gente pode observar é que no cenário de hoje, né, o cenário atual, a gente pode ver que as pessoas estão muito no online, todo mundo está com celular. Sim. E às vezes a gente deixa um pouco a desejar na questão do presencial, do cara a cara, né? E aí quando a gente olha para o cenário do empreendedor, a gente nota, né, facilmente que o empreendedor geralmente é um lobo solitário. Ele é uma pessoa que às vezes ele está fugindo da manada, ele está indo contra o pensamento padrão da maioria da população. Porque a gente tem uma forma, digamos assim, que a sociedade forma a gente, né? A gente tá aqui para trabalhar, para se formar, para arrumar um emprego, para casar, comprar um apartamento e financiar em 30 anos. Então, às vezes, algumas pessoas elas decidem ir por um outro caminho. Né? Não que isso seja errado, né? Mas algumas pessoas querem correr alguns outros riscos, querem ir por um outro caminho. E aí... Sim. Pode terminar. E aí, falando sobre essa questão de como surgiu o Geração de Valor, o Geração de Valor ele surgiu exatamente nesse ponto, né? A gente vê uma questão de muito do presencial para o online, o Geração de Valor está trazendo o online para o presencial, ou seja, uma reunião de empreendedores, onde essas pessoas têm essa mentalidade, ou têm empresas também, e podem estar agregando, podem estar se motivando, se fortalecendo a cada dia. É por isso que se chama de embaixada. Isso, é uma embaixada. Eles são movimentos pontuais, não só no Brasil, hoje a gente tem 800 embaixadas no Brasil e também fora do Brasil, que tratam sobre esses assuntos, né? Muito bem. Vamos falar com o professor Emanuel. Professor, muito boa noite. Professor, você, vou falar de senhor porque é muito jovem, mas assim, você está participando também desse movimento, inclusive com uma palestra que vai acontecer na próxima semana, né, falando sobre ética empresarial, né? Gostaria que você, a princípio, desse a sua visão a respeito da questão da embaixada e também desse tema que é tão importante, tão atraente. Certo, satisfação, Gilberto, estar aqui para falar um pouco sobre ética, sobre o GV. Como foram mencionado pelo Hugo, o GV trata-se, né, de um evento de empreendedores, de aspirantes a empreendedorismo. E dia 3, nessa terça-feira, nós vamos estar falando de ética empresarial. E a ética nada mais é do que o modo de ser das pessoas. Esse grupo, a gente descarta um pouco o caráter de especialista e nós começamos a bater um papo sobre ética. Por exemplo, ética vem do grego ethos, que significa modo de ser. Ou seja, é o modo de ser das pessoas, ou uma reflexão filosófica sobre o comportamento das pessoas. E é isso que nós vamos procurar trazer a ética para dentro das corporações,
para dentro das empresas e mostrar que uma empresa ética ela pode crescer no mercado. Certo. E uma empresa com ética, ela pode mostrar que com ética se faz uma diferença em relação às outras? Certamente. Hoje nós temos que entender que não tem como mais ludibriar os nossos clientes. Né? Não tem como mais você ludibriar o cliente porque ele está atento às ações das empresas, sobretudo no que concerne à responsabilidade social. Há um termo que nós chamamos de capital de responsabilidade da empresa, ou capital de responsabilidade. Então, a empresa que não está imbuída desse capital de responsabilidade, ela tende a perder credibilidade. E como relacionamento, Gilberto, nós sabemos que sem confiança não dá. Então, uma empresa que tem um código de ética legítimo, que tem uma cultura organizacional, que preza por aquilo que é certo, que é correto, ela ganha credibilidade na sociedade e ela acaba ganhando essa afeição e também essa credibilidade para continuar crescendo cada vez mais no mercado. É importante a gente perceber nessa questão da ética também, quando o cliente sente essa questão que você falou, da questão da confiança, né, sente a confiança, quando percebe que a empresa não quer só ganhar dinheiro, não quer só lucrar, né, ele se torna muito mais fiel àquela empresa, não é isso? Eu acredito que isso faz parte aí dos encontros que vocês, que os GVs, né, sempre se chama GVs, né, que os GVs, eles começam a discutir, não é isso? Então, Gilberto, para deixar bem claro, os objetivos da nossa embaixada, né, os objetivos da embaixada GV. Os objetivos principais da embaixada, em primeiro lugar, é fazer amizades. Fazer amizades como, Hugo? Simplesmente fazer amizades. Os empreendedores, no geral, eles são pessoas que, às vezes, são vistos pela sociedade de uma maneira um pouco indiferente. Então, às vezes, eles precisam de um apoio, eles precisam de um fortalecimento, e no GV a gente consegue isso. Além disso, a gente pode fazer também a questão de fazer negócios, ou seja, lugar onde tem pessoas que fazem negócios, novos negócios surgirão. Então a gente consegue arrumar sócios, arrumar investimento, arrumar novas ideias, poder amadurecer uma ideia que você tem. Então isso é bem interessante. Esses são alguns dos objetivos que a gente tem no GV. Além disso, a gente conta aqui em Floriano com encontros mensais, onde a gente discute sobre alguns temas de expertise de alguns dos participantes e até de alguns profissionais também. Hoje a gente tem um comitê, né, que organiza todas essas reuniões e faz toda uma organização do grupo também do WhatsApp. A gente tem um grupo no WhatsApp onde a gente trata sobre essas questões e que a próxima terça-feira, né, o dia 3, o Emanuel vai estar lá com o Elionai. São dois caras que têm muito know-how nas suas áreas, então vão falar sobre esses temas que a gente acabou de mencionar aqui. O Elionai vai falar sobre o sucesso do cliente, né, como o cliente ele deve ser tratado, como ele deve ser respeitado, e o Emanuel sobre a ética profissional nas corporações, né, que é uma coisa que é bem interessante também. Nós temos aqui algumas fotos que são fotos cedidas, né, por esse movimento, né, de empreendedores, e a gente gostaria que vocês narrassem e falassem um pouco dessas fotos, que realmente são fotos que mostram uma boa presença, inclusive, né, de pessoas aí questionando temas ligados ao empreendedorismo, né? Exatamente, Gilberto. Essas fotos elas demonstram muito bem o nosso terceiro encontro, né, que foi feito há um mês atrás, onde a gente tratou, né, sobre alguns temas que eu, inclusive, estava lá na roda de conversa. E o importante de deixar bem claro é que o GV ele é uma roda de conversa, um bate-papo. Todos os empreendedores eles podem ser protagonistas, eles podem ter o direito de falar. Então não é como só uma palestra onde uma pessoa vai falar e as outras vão estar lá como ouvintes. É uma coisa aberta e todos os florianenses, você empreendedor florianense, está convidado a participar com a gente, tá? Gostaria, Gilberto, que colocasse o número de WhatsApp depois à disposição para quem tiver interesse, né? Você só vai precisar... Temos um formulário, né, no grupo, onde você vai precisar preencher esse formulário para que você nos passe algumas informações sobre a tua jornada empreendedora, a tua ideia sobre empreendedorismo, para que você seja inserido nesse grupo e participe das reuniões, tá? Muito bem.
Tá certo. Alguma coisa, professor, aí a respeito? Eu só queria reforçar o convite, será um né? encontro como esse, né, na Isso, terça-feira. exatamente. Será um encontro como esse e aberto a qualquer um. Tem Qualquer um, alguma aspirante inscrição, empreendedor, empreendedor, pré-empreendedor, estamos aguardando todos vocês lá na terça-feira, 7 horas da noite, para bater esse bate-papo e todos aprender um pouco sobre o empreendedorismo, a questão do mindset, esse imaginário empreendedor. Como o Hugo falou, é desnaturalizar um pouco esse preconceito, né? E ter mais coragem de fazer algo diferente. A gente sabe que empreender no nosso país é um pouco difícil, mas é possível. Pronto, que bacana. Vamos frisar essa questão desse número do WhatsApp, né, para as pessoas que queiram. Sim. Qual é o número? Se puder botar na tela, Alone, por favor. Qual é o número? É o 89988049609. Exatamente tá esse que está na tela. Tá certo, Isso. tá certo. Pois é. Então, nós conversamos aqui com o Hugo Nunes, que é da área de fotografia, né, Hugo? E também o professor Emanuel, né, que é professor, educador. Isso. E também você vê que em todos os ramos, em todas as áreas, você pode ser empreendedor, né? Nós, inclusive, estamos fazendo uma série em homenagem às mulheres, né? Nós estamos fazendo uma série de palavras, de conversas, né? De entrevistas a respeito de mulheres empreendedoras, né? Fica aí a dica, né? Para que as mulheres empreendedoras também possam estar participando aí desse evento na terça-feira, né? E participando desse grupo, né? Que é muito bacana. Exatamente. Todos estão convidados, inclusive as mulheres empreendedoras, todos os empreendedores de Floriano, desde o maior ao menor. Hoje a gente tem um grupo que preza muito pelo respeito, pelo acolhimento, então todos serão bem-vindos e espero vocês para a gente participar desse grupo e ficar cada dia mais forte no nosso empreendimento. Muito bem, tá certo. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, Gilberto. Todos dois. Tá certo, a gente vai encerrando esse bloco por aqui. Boa aqui a entrevista aqui com o professor Emanuel e também com o empreendedor Hugo Nunes, né? A seguir, nós vamos tratar do seguinte: o bispo emérito de Floriano